Hola amigos, muy buenos días. Que Dios me los bendiga a todos en el nombre de Jesucristo y que la paz de Dios esté sobre todos ustedes y sus hogares. Muy bien amigos, hablando sobre la palabra de Dios, lo que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, estamos haciendo a cada día un estudio, por decírselo así, una reflexión sobre algunos párrafos. Y hoy vamos a hablar sobre el capítulo 6, el versículo 1, 2 y 3 y el 4, en donde habla de cómo es el crecimiento de la iglesia, la verdadera iglesia. Vea que aprendimos mucho sobre el Espíritu Santo, quando está ao lado de uno, adentro de uno, como deve ser a igreja unida, no mesmo coração, no mesmo pensamento. Hoje já vamos saltar a um ponto em donde habla sobre o crescimento da igreja, como deve ser o crescimento da igreja. Vamos a ler Hechos capítulo 6, versículo 1, dice así: En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces ponga mucha atención en estos dos últimos versículos, el 3 y el 4. El 3, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros. ¿Cómo debe ser el varón, la persona, para hacer la obra de Dios? De buen testimonio, en primer lugar, tiene que tener buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Volviendo a repetirles el versículo 3, buscad pues, hermanos, a 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Muy bien amigos, nosotros tenemos que entender, y el punto es este: a veces nosotros, cuando hablamos a las personas, usted debe tener el Espíritu Santo, usted debe buscar el Espíritu Santo, usted debe ser lleno del Espíritu Santo, usted tiene que apartarse de los malos caminos, usted debería apartarse de las personas negativas, buscar estar cerca de persona positiva. Todo lo negativo ahuyenta o Espírito Santo.
Todo lo positivo atrai o Espírito Santo. E hablamos tanto do Espírito Santo. E às vezes a pessoa, a lo mejor, pensa, mas por que habla tanto do Espírito Santo? Por que habla tanto do Espírito Santo? O que passa? É que a obra de Deus, ela não pode ser hecha de outra maneira. Observa a expressão, obra de Deus. Ok? Se eu dijera obra del hombre, pode ser hecho com o braço físico, com a força del braço. Mas nós não hacemos a obra del hombre, nós hacemos a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? É curar a las pessoas, é liberar a las pessoas de los espíritos imundos, de las brujerias, de las hechicerias, enfim, de todo isso, aunque você não creia, existe. É liberar a pessoa de todo isso. A obra de Deus é liberar a pessoa de las depressões, é liberar as pessoas de los vícios. Tudo isso é obra de Deus, tem que ser hecho por el Espírito Santo. E por que não pode ser hecho por los, como disse a palavra, obras las quais não pode ser hecha por ángeles, tem que ser hecha por hombres? Porque qualquer homem, não, hombres llenos del Espírito Santo. Como disse aí o versículo 3, buscad, hermanos, 7 varones de buen testimonio, varones llenos del Espírito Santo, varones llenos de sabiduría, los cuales pongamos em esta obra. Isso é muito importante que vocês entendam, que todos entendam. O pastor, ele deve ser lleno do Espírito Santo. Ele deve dar buen testemunho. Ele não pode ser um varão de mal testemunho. Ele tem que ser um varão de buen testemunho. Por isso, lo que digam em contra de ti, em contra de mim ou em contra de qualquer pessoa, é muito difícil ou deveria ser impossível de que a pessoa provara. Por quê? Porque temos que ser de buen testemunho, lleno do Espírito Santo e de sabedoria. Observa a última frase, los quales pongamos em esta obra. E nós outros, para que terminemos a prédica, nós outros persistiremos em oração e en el ministério de la palavra. O bispo, o que significa persistir em oração? É não desistir, é não desmaiar, é não mirar hacia atrás, é não volver atrás. Você começou no santuário Árvore de Vida, não volva atrás. Persista em oração, permaneça em oração, não volva atrás, permaneça em oração. Esta é sua missão, por decírselo assim. Nuestra missão é persistir em la oração. Solo em la oração, o bispo? Não. En el versículo 4 dice, e en el ministerio de la palavra, que significa
persistir en oración y en el ministerio de la palabra. Es lo que estamos haciendo ahora y es lo que nosotros hacemos mañana. Mañana damos el seminario. Seminário, isso significa ministério da palavra. Existe ministério de oração, depois vamos falar sobre isso. Existe ministério de palavra, ministério de alabança. Me entende? Existem vários ministérios adentro da igreja. E o que diz aquela Bíblia é para persistirmos, que nós outros persistamos em oração e em el ministério da palavra. Assim que meu amigo e minha amiga, todos os dias, nós outros devemos orar, orar. Principalmente se você pode ir à igreja, seria muito melhor. Porque o lugar de oração, gente, é na igreja, não é na casa. Por mais que a pessoa diz, não, eu oro em minha casa, pero não é igual. Jesus disse, minha casa será chamada casa de oração.